Olá, boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. É um prazer estar aqui para essa nossa análise. O nosso foco de hoje é dissecar uma obra que eu diria que é tão complexa quanto comovente. É o livro A Dor de Amar, do psicanalista Jay Dinásio. Uma obra fundamental, sem dúvida. Sim, e a nossa missão com essa investigação é tentar desvendar os mecanismos psicológicos invisíveis, sabe? Aqueles que operam por trás de um dos sofrimentos humanos mais dilacerantes que existem. A dor desencadeada pela perda de um grande amor. Exatamente. E para a gente começar a dimensionar o peso disso, eu acho válido pensar um pouco na medicina tradicional. Porque nela existe uma expectativa quase matemática, né? Uma objetividade que traz um certo conforto. Isso. Um osso quebrado em um braço, por exemplo. Ele aparece ali numa radiografia como uma linha branca nítida. O médico aponta para o exame e a causa do sofrimento se torna visível para todo mundo. E a dor faz todo o sentido físico e mecânico. Há um limite corpóreo que foi rompido. Claro. A agressão aos tecidos do corpo é mensurável. Ela pode ser tratada com gesso, com repouso, e o simples diagnóstico já traz um alívio imediato, porque dá um nome e um contorno àquela aflição. Mas a grande questão é, e quando a radiografia não mostra absolutamente nada? Aí entramos num território muito mais complexo. Porque às vezes o corpo físico da pessoa está intacto, o coração bate no ritmo certo, os pulmões se enchem de ar, mas ela sente como se estivesse, sofrendo uma hemorragia interna constante. É uma verdadeira fratura na alma. Essa é uma imagem muito forte e muito precisa. É nesse território invisível, turvo e profundamente humano que a gente vai mergulhar hoje. Não é sobre a dor da carne, mas sobre a angústia que desestrutura um indivíduo por completo. E aí que a tese central que o Nazi nos apresenta altera radicalmente a forma como costumamos encarar o luto e o sofrimento emocional. Como ele define isso logo de cara? Bom, ele defende que a dor psíquica profunda não é, estritamente falando, a dor de sentir a falta de alguém. Não é a dor da ausência? Não exatamente. A saudade é uma coisa, a dor é outra bem diferente. O que realmente dilacera, aquilo que causa aquele desespero que beira o insuportável, é o caos absoluto. É a desordem interna que a ausência repentina provoca nas fundações da nossa própria mente. Nossa! Quer dizer, não dói apenas porque o outro partiu. Dói porque o nosso mundo interior entra em colapso. Exatamente. A nossa estrutura psicológica desmorona sem essa pessoa. Faz todo sentido. Mas, para a gente não ficar apenas no campo da teoria abstrata, eu acho que precisamos ancorar essa discussão na realidade nua e crua da condição humana. Com certeza. E o livro faz isso de uma maneira muito sensível logo no primeiro capítulo. Sim, com aquele caso clínico real, a história de Clemence. Um caso fortíssimo. Muito. Para quem está nos acompanhando, Clemence é uma paciente de 38 anos que enfrentou uma longa e dolorosa luta contra a esterilidade. Após anos de sofrimento, tratamentos médicos, aquelas tentativas frustradas todas, né? Sim, um desgaste emocional prévio imenso. Exato. E aí, finalmente, ela consegue engravidar. Ela dá à luz um menino maravilhoso, o Laurent. É o ápice da realização para ela. A concretização de um desejo de anos. Só que, apenas 3 dias depois, uma tragédia indescritível acontece. O bebê morre subitamente no berçário, no meio da noite, sem nenhuma explicação médica prévia. É a materialização de uma ruptura da forma mais violenta, injusta e imprevisível que a mente humana pode conceber. Semanas após esse choque inimaginável, a Clemence retorna ao consultório do analista. E a descrição do estado dela é de cortar o coração. O texto descreve como estando completamente esvaziada, né? Isso, reduzida a palavras do autor, corpo impessoal. Como se toda a centelha vital tivesse sido sugada do corpo dela. Ela passa as sessões agarrada obsessivamente à imagem do filho vivo. Formulando aquelas mesmas perguntas sem resposta. Incessantemente. E ela confessa um terror absoluto, que é o medo iminente de enlouquecer. Certo, vamos tentar desvendar isso. Porque confesso que a reação dela parece perfeitamente natural diante do horror da situação.
Mas, de um ponto de vista psicanalítico, o que exatamente acontece na mente nesse instante exato de fratura? Bom, o que a teoria propõe avança um passo além da nossa compreensão cotidiana da tristeza. O fascinante aqui é que a dor psíquica, nesse estado de choque agudo, não é vista como uma fraqueza ou falha de adaptação. Não. Não. O Nazi a define como o derradeiro afeto. Derradeiro afeto. O que isso significa na prática? Significa que é a última muralha de defesa do nosso eu contra a aniquilação total da sanidade. Freud comparava o trauma de uma perda súbita a uma enorme hemorragia interna de energia mental. O sistema psíquico sofre o que eles chamam de comoção pulsional. Vamos pausar nesse termo, porque comoção pulsional soa bastante técnico. Uma pulsão seria, em termos bem simples, a nossa energia vital, o nosso impulso para a vida e para o desejo. Basicamente isso. A pulsão é essa força constante que exige satisfação e que move o ser humano o tempo todo. Certo. Normalmente, a nossa mente funciona sobre um princípio regulador. Esse princípio tenta manter a tensão dessa energia em níveis baixos, níveis suportáveis. Mas quando ocorre uma perda traumática, Esse regulador quebra. entra em curto-circuito total. Uma enxurrada de tensões descontroladas invade a mente. Então, a dor psíquica atua, paradoxalmente, como uma tentativa desesperada de estancar essa hemorragia de energia. Nossa, entendi. Mas como a mente tenta fechar esse ferimento interno? Porque olhando para a descrição da Clemens, parece que a mente está trabalhando contra ela, esgotando todas as forças que ela tem. É que, para não naufragar no vazio absoluto e ceder à loucura, o eu toma uma atitude drástica. Ele retira quase toda a sua atenção e energia do mundo exterior. Ah, por isso ela parece um corpo impessoal. Exato. Ela não tem mais energia nenhuma para investir no ambiente ao redor, no mundo lá fora. A mente recolhe toda essa força vital e a concentra num único ponto, na representação mental da pessoa que partiu. Ela cria uma imagem na cabeça. Uma imagem interna hipertrofiada. Ela fica excessivamente viva, saturada de afeto. Mas esse esforço monumental para manter o outro vivo dentro da própria cabeça, para não deixar a imagem desaparecer de jeito nenhum, exige uma quantidade colossal de energia. A dor dilacerante é, em grande parte, o resultado desse esgotamento extremo. A mente se consome inteira para manter um fantasma aceso. É muito forte isso. Mas isso levanta uma questão essencial para a nossa investigação. Qual seria? Se a dor é esse colapso monumental de energia provocado pela ausência, a gente precisa entender o que mantinha essa energia estruturada e em paz antes da tragédia. Quem é, de fato, a pessoa que amamos no nosso inconsciente? Essa é a grande pergunta. Porque o livro deixa bem claro que nunca amamos apenas o indivíduo real, de carne e osso, que senta à nossa frente no café da manhã. Nós amamos um ser misto. E essa é a chave para compreender a dimensão da perda. O parceiro físico, aquele que respira, que tem falhas cotidianas, é indissociável da fantasia inconsciente que nós mesmos projetamos sobre ele. Sabe, tentando visualizar essa dinâmica tão complexa, me veio uma imagem. É como se o ser amado funcionasse como uma espécie de parede de sustentação na arquitetura da nossa própria mente. Interessante. Daquelas paredes mestras em um edifício antigo, sabe? Enquanto a parede está ali, ninguém percebe o peso que ela suporta. Mas se essa parede for derrubada abruptamente, não é apenas um cômodo que fica diferente. O teto inteiro desaba sobre os móveis. A casa perde a integridade. A analogia da parede de sustentação ilustra perfeitamente a estrutura do desejo humano. O ser amado é exatamente esse pilar que sustenta o nosso próprio desejo. E como o livro destrincha essa estrutura? A obra do Naziot, que é muito amparada nos conceitos de Jacques Lacan, explora como essa fantasia do amado é construída a partir de 3 dimensões entrelaçadas: o real, o simbólico e o imaginário. Certo, essas 3 palavras carregam significados muito específicos na psicanálise, né? O que elas representam nesse edifício da mente? Vamos usar a sua metáfora da casa. Imagine a fundação. O real não tem a ver com a realidade do dia a dia, de pagar contas. É a força bruta, aquela energia vital pura e inominável que liga 2 pessoas. É aquilo que foge às palavras, é o excesso. Certo, a base que não conseguimos nomear. E o simbólico?
O simbólico seria a planta arquitetônica dessa casa. É o domínio da linguagem, das regras, do ritmo, é a cadência de aproximação e distanciamento, é o que dá um contorno seguro ao desejo, permitindo que a relação exista no mundo das palavras e dos pactos. Entendi. E por fim, o imaginário. O imaginário atua como a fachada e os espelhos dentro da casa. É como o outro nos vê e, por consequência, como nós passamos a enxergar a nossa própria identidade a partir desse olhar amoroso. É um sistema complexo onde essas três forças precisam estar perfeitamente alinhadas, né? Exato. É um equilíbrio delicado. Mas o livro introduz um paradoxo freudiano sobre o papel dessa parede de sustentação que me deixou bastante reflexiva. É dito que o amado é essencial não apenas porque nos proporciona felicidade, mas porque ele garante a nossa insatisfação em níveis toleráveis. Sim, o paradoxo da insatisfação. A palavra insatisfação parece contradizer tudo que a literatura e o cinema nos ensinam sobre o amor romântico, né? Que é sempre focado na completude absoluta, na alma gêmea. A psicanálise caminha totalmente na contramão dessa ideia de completude. O que sustenta o desejo humano não é a satisfação total. Se houver satisfação total, o desejo morre. É a busca contínua que nos mantém vivos. E aqui entra um conceito central chamado gozo. Ah, sim. Essa palavra costuma causar muita confusão. Fora do ambiente de clínica ou acadêmico, gozo remete a algo muito positivo, uma alegria extrema, um ápice de prazer físico. Por que o livro a trata como algo potencialmente destrutivo? Porque no vocabulário psicanalítico, especialmente o lacaniano, o gozo está longe de ser um prazer inofensivo. Trata-se de um excesso. É uma força avassaladora, caótica e desmedida que simplesmente ignora os limites da autopreservação humana. Uau! Então é algo que nos consome. Sim, e a fantasia do ser amado, aquela parede, funciona justamente como um escudo. É um limite contra esse gozo destrutivo. A pequena insatisfação diária que sentimos nas relações, o fato de que o outro nunca nos preenche 100%, isso é incrivelmente saudável. Porque mantém a gente querendo mais, vivendo. Exato. Essa falta suportável mantém o nosso desejo ativo e em movimento, buscando sempre algo no mundo. Então, quando ocorre uma perda irreparável, a parede de sustentação é implodida. Sem esse pilar, não existe mais o limite que o simbólico e o imaginário forneciam. O teto cai. O teto cai. E aquele gozo caótico inunda a mente. O desejo fica nu, desorientado, sem o objeto que o mantinha regulado. Isso explica muito bem por que pessoas que passam por rupturas extremas costumam relatar sintomas físicos. Aquela náusea constante, dores no peito, a sensação de que o próprio corpo está se dissolvendo, sabe? O impacto físico é um sintoma direto desse caos interno. O indivíduo sofre porque foi forçado ao encontro brutal consigo mesmo num estado de desamparo total. A estrutura ruiu e sobrou só ele e o excesso. E com os destroços espalhados pelo chão da mente, surge a necessidade vital de limpar esses escombros para voltar a existir. O que nos leva à parte mais árdua de toda essa jornada, o trabalho do luto. Um trabalho monumental. E aqui encontramos outro conceito que exige muita cautela. O Nasio define o luto não como um processo de esquecimento. Inclusive, ele repudia fortemente aquele conselho terrível que, infelizmente, as pessoas dão a uma mãe de luto, dizendo, tenha outro filho que o tempo apagador. Um conselho devastador. Sim. Para o autor, o luto é um penoso e lento processo de desamor. E eu preciso admitir, a palavra desamor carrega um peso que soa quase cruel. Dá a impressão de que superar o luto significa trair a memória de quem partiu. Como a gente pode desconstruir essa palavra para não haver mal-entendidos? É natural que haja essa resistência à ideia do desamor. É universal, porque a nossa cultura confunde muito o amor com um apego imutável, a posse eterna. Verdade. Mas se analisarmos o luto pela ótica daquela economia de energia mental que discutimos agora há pouco, o desamor se revela como o mecanismo mais compassivo de sobrevivência psíquica que existe. Como assim?
Desamor não significa de forma alguma apagar o passado ou concluir que a pessoa não importa mais. Você se lembra daquela hemorragia interna de energia que o eu tentou estancar, criando aquela imagem hipertrofiada e exaustiva da pessoa falecida? Sim, o mecanismo de defesa que deixou a paciente Clemens completamente esvaziada e alheia ao mundo. A energia toda focada num fantasma interno. Então, o processo de desamor é o ato de desfazer milímetro por milímetro esse superinvestimento de energia letal. É retirar o excesso de carga afetiva que está paralisando a mente. O trabalho do luto consiste em aprender a amar quem partiu de uma maneira inteiramente nova. Amar de uma nova forma. Sim, significa amar a pessoa no passado, como uma memória estruturante, sem exigir a presença física e pulsante dela no presente. É uma readaptação profunda da forma de amar. E durante esse processo longo de readaptação, o livro descreve um fenômeno assombroso que eles chamam de amado fantasma. É feito um paralelo incrível com a neurologia. Sim, a analogia com o membro fantasma. Isso. Na medicina, existe a síndrome do membro fantasma. Uma pessoa que teve um braço amputado continua sentindo dor, ou frio, ou formigamento nos dedos daquele braço ausente. O corpo não está mais lá, mas o mapa mental daquele membro continua intacto no cérebro. Como isso se traduz para o sofrimento emocional extremo? A comparação é extremamente precisa, porque a dor psíquica profunda também é uma recusa de aceitar uma amputação, neste caso, de um vínculo relacional. O superinvestimento afetivo na imagem do morto pode se tornar tão intenso, tão insuportavelmente carregado de energia, que a mente simplesmente não consegue mais contê-lo internamente. Ela não suporta a pressão. Não, e o que a mente faz? Ela ejeta essa imagem para o mundo exterior. É isso que explica aqueles episódios de alucinações muito nítidas durante o luto agudo. Nossa. Uma pessoa enlutada pode ouvir os passos familiares subindo a escada, pode sentir o cheiro inconfundível do outro no quarto, ou até visualizar a pessoa sentada na cadeira favorita. A mente projeta o cenário fora para conseguir suportar a carga de energia que não dá conta de dissipar dentro. Diante dessa intensidade que é aterrorizante, como ocorre a progressão para a cura? Pegando o caso da Clemens, o que marca a transição daquele estado de choque inicial para o avanço real no trabalho do luto? O avanço acontece quando a mente consegue, através da elaboração na análise ou no desenrolar da vida, retirar esse excesso de energia dessa alucinação persecutória e dar um lugar simbólico à pessoa que faleceu. Um lugar seguro. Sim, é a aceitação profunda de que a pessoa não habita mais o mundo tridimensional, físico, mas que ela possui um espaço digno, permanente e pacificado no mundo interno. Quando a imagem deixa de ser um fantasma que exige energia no presente e se torna uma memória, aí sim abre-se espaço para que novos afetos coexistam com essa lembrança sagrada. Dar um lugar interno para poder existir no espaço externo. Isso é transformador. Mas a análise do GD Nasio se expande de forma magistral no terço final do livro. Ele explora o que ele chama de arquipélago da dor. Uma parte muito rica do livro. Sim, porque aqui fica evidente que o colapso interno, a queda trágica daquela parede de sustentação, não é uma exclusividade da morte física. A dor dilacerante pode emergir de outras rupturas, um abandono repentino, a descoberta de uma traição que destrói as bases da confiança, ou até uma humilhação que fere a autoimagem de maneira irreparável. Rupturas dos laços simbólicos. Isso, e para mapear isso, o autor faz uma distinção clínica vital entre a angústia e a dor propriamente. Essa diferenciação é crucial para entender a arquitetura do sofrimento humano. A angústia, ela é essencialmente o tempo da espera e do medo. É a sombra do perigo se aproximando, entende? É a reação psíquica à ameaça imaginária de que uma perda grave possa acontecer a qualquer momento. A mente se mobiliza para um ataque que ainda não chegou. A ansiedade do que está por vir. Exato. Já a dor psíquica é o tempo posterior, é a concretização do desastre. A dor não tem mais a esperança frenética da angústia.
Ela é a certeza inabalável de um mal que já se realizou, do qual não há fuga possível. Pensando nessa concretização do desastre, especialmente por meio do abandono ou da traição, surge uma dinâmica muito intrigante sobre términos destrutivos. Às vezes, a gente vê pessoas carregando um ressentimento corrosivo ou uma raiva avassaladora durante anos a fio após um divórcio traumático. Comum de se observar. Olhando através dessa ótica de Násio, esse ódio persistente não seria paradoxalmente uma tentativa desesperada da mente de manter o vínculo vivo a qualquer custo? Há uma precisão dolorosa nessa sua constatação. Apoiado em conceitos psicanalíticos muito sólidos, o Násio apresenta uma máxima que é categórica. Enquanto existe ódio, não existe luto. Uau! Alimentar um ódio profundo e sustentado é uma forma tortuosa que o inconsciente encontra para se recusar a fazer o trabalho do desamor. Porque para odiar alguém ativamente, a pessoa precisa investir uma energia gigantesca pensando nela diariamente. O outro permanece no centro do palco, mesmo que como vilão. Exatamente. Mobilizar essa quantidade colossal de energia agressiva contra a figura do ex-parceiro ou do traidor tem uma dupla função. Primeiro, mantém a pessoa odiada presa no núcleo da arquitetura mental, o que impede aquele vazio da separação definitiva. Odiar, nesse contexto trágico, é um apego furioso. Qual seria a segunda função? Serve como um mecanismo de defesa narcísico. Atacando o outro, a mente tenta, de uma forma disfuncional, reerguer o próprio ego e reabilitar a imagem que foi gravemente ferida pelo abandono. O ódio é como um escudo pesado que impede a ferida de cicatrizar livremente. É manter as mãos agarradas com toda a força a um laço de arame farpado. Sangra e machuca incessantemente, mas a ideia de soltar o arame e enfrentar o vazio absoluto do deserto interior parece ainda mais aterrorizante para a psique. O medo do vazio é o que segura o arame. E para aprofundar o peso desse laço, o livro traz bem no final uma conexão teórica maravilhosa com a obra da Françoise Doucet, mais especificamente com a noção de imagem inconsciente do corpo. Eu achei que essa ideia amplia muito a compreensão do porquê a dor emocional se manifesta como uma agressão física tão intensa. Sim, a Doucet foi pioneira em explicar que nós possuímos um corpo relacional que vai muito além da biologia. A imagem inconsciente do corpo não diz respeito à forma geométrica do nosso corpo de carne, aos nossos músculos e ossos. É algo simbólico. Refere-se à teia invisível de afetos, de palavras e laços que estruturam a forma como nós sentimos a nossa própria existência e presença no mundo. Essa imagem é construída inteiramente através da nossa relação com os outros significativos. Como os espelhos daquela nossa casa imaginária. Perfeito. Portanto, a dor psíquica profunda atua como uma lesão severa nessa malha de linguagem. Uma ruptura traumática no laço exterior rasga o mapa de como o sujeito sente e habita sua própria substância interior. O corpo físico parece desmoronar sob o peso da tristeza, porque a estrutura simbólica que o sustentava e lhe dava sentido foi severamente danificada. Isso confere uma dignidade e uma validade imensas ao sofrimento relatado por quem atravessa grandes perdas. Explica a fadiga profunda, aquelas dores que nenhuma radiografia consegue detectar. O que não pode ser visto tem uma força de gravidade esmagadora. E ao percorrer todas essas ramificações, a gente chega à magistral conclusão da obra. Como o autor encerra essa jornada pelas sombras da mente? Ele cristaliza toda a exploração em uma premissa fundamental. A verdadeira causa da dor suprema nunca é apenas o desaparecimento físico da figura amada do cenário do mundo. Não é apenas a falta material. Dor real, aquela que ameaça a sanidade, é o encontro brutal, solitário e assustador do indivíduo com seu próprio caos interior. É o nosso desejo, subitamente desprovido da fantasia que lhe servia de barragem, transbordando de uma forma totalmente caótica. É enfrentar a enchente sozinho. Exato. E nesse cenário de transbordamento, o autor define de uma maneira belíssima o papel de quem se dispõe a escutar a dor do outro, seja um analista, seja um amigo ou um familiar. A metáfora do bailarino. É linda, né? Ele diz que quem escuta a dor dilacerante do outro precisa atuar como um dançarino muito habilidoso. Quando o parceiro de dança tropeça,
perde o equilíbrio e está prestes a cair de vez no chão, o bom bailarino não o deixa despencar. Ele o ampara. Sim, ele o segura firmemente e, com passos muito sutis, ajuda a criar um novo ritmo, restabelecendo a fluidez da dança. A escuta atenta oferece um novo contorno simbólico para que aquela dor indizível possa, aos pouquinhos, ser contida e traduzida em palavras. A dor precisa ser gasta através da fala para perder o seu poder de aniquilação. O acolhimento pela palavra é exatamente o início da reconstrução daquela fundação interna que desabou. É colocar o primeiro tijolo de novo. E essa imagem da reconstrução nos deixa com uma última reflexão para levarmos conosco hoje. Ao longo da nossa análise, nós compreendemos que cada laço profundo de amor ergue uma nova estrutura invisível dentro de nós, sustentando o teto do nosso desejo. Compreendemos também que o doloroso trabalho do luto tem a função de reorganizar esses escombros, criando uma nova arquitetura que possa existir de forma independente de quem partiu. Uma reconstrução necessária. E se isso for verdade, então a realidade inescapável é que nós nunca superamos uma perda voltando magicamente a ser as exatas pessoas que éramos antes dela acontecer. Esse retorno ao passado é uma ilusão reconfortante, mas falsa. Em vez disso, o processo nos transforma de forma irreversível. Nos muda na essência. Nós nos convertemos num tipo de museu vivo, onde os espaços internos passam a ser definidos e esculpidos pelo formato exato do vazio que aqueles que amamos deixaram ao ir embora. O convite que fica para quem nos ouve é o seguinte: como podemos começar a olhar para as nossas perdas e dores mais sombrias, não como cicatrizes deformantes ou defeitos que a gente tem que esconder a todo custo, mas sim como os novos, complexos e inabaláveis alicerces de quem, no fim de tudo, nós sobrevivemos para nos tornar. Fica essa provocação para pensar. Agradecemos muito pela companhia em mais esta investigação e até o nosso próximo mergulho.